Muito bem, vamos lá. Dando continuidade, então, ao nosso estudo do livro Coisas deste Mundo, de Cornélio Pires, psicografia do Chico, nós estamos estudando trovas diversas, né? Estudando um pouquinho de causas, consequências na vida de cada personagem que Cornélio apresenta para nós aqui, nessa obra, né, que nós conhecemos. E eu sempre gosto de lembrar da introdução que nós tivemos aqui no livro. E na introdução nós vimos ali a ideia, né, de termos uma passagem cinematográfica que se desenvolve nesses pequenos versos, né, que compõem essas pequenas trovas. Então nós temos personagens, nós temos locais, temos circunstâncias que envolvem, né, aqui essas histórias e vão trazendo para nós causa e efeito. Aqui, infelizmente, na maioria aqui das citações que nós recebemos, são situações dolorosas, são situações problemáticas, que fazem com que nós tenhamos um entendimento maior sobre a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação. Leis essas, né, que nos envolvem a todos. Então, hoje, muitas vezes, nos percebemos em situações difíceis, tendo que tomar também decisões difíceis que vão nos levar para o futuro, para novas experiências. Então, portanto, nós estamos vivendo causas. E no futuro viveremos os seus efeitos. E ao mesmo tempo estamos vendo aqui agora os efeitos daquilo que nós vivemos, né, em nossas famílias, em nossa vida, no modo como nós nos situamos no mundo, pensando em quais seriam as causas. Então sempre são ideias que são misteriosas, enigmáticas, que nós não conseguimos ver com clareza. Então Cornélio ele procurou fazer com que cada uma dessas trovas trouxesse para nós experiências dentro desse universo de causa e efeito, de reencarnação, dessas personagens. E vamos aqui acompanhando, então, cada experiência que é vivenciada. Nós começamos aqui, então, no item número 71, na trova número 71. Ele traz aqui, então, como a gente já viu, uma pequena trova genérica, trazendo para nós uma ideia, e depois ele desenvolve com trovas que vão trazendo ali experiências específicas, né, de pessoas. Então diz assim para nós: tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente faz hoje, a vida acerta amanhã. Então vamos lá, né? Então, realmente aqui o maior tesouro da vida é a mente tranquila e sã. Então nós estamos aprendendo nesse processo em que a doutrina espírita vai nos conduzindo, tomar as decisões que vão sempre trazendo para nós aquela tranquilidade, aquele pensamento harmônico, os sentimentos tranquilos. Isso porque, muitas vezes, uma consciência culpada, uma consciência temerosa, aqueles corações aflitos, né? Relacionamentos turbulentos por causa de escolhas que nós fazemos, né? Vão sempre trazendo para nós aquele inferno íntimo. E, na verdade, nós temos a oportunidade de construir esse paraíso íntimo através exatamente dessa mente tranquila e sã. E para isso nós temos então o Evangelho, que vai sempre nos dirigindo, trazendo ali os ensinamentos, trazendo os valores, para que em cada situação nós sempre nos perguntemos, né, dentro daquela questão clássica, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Então, diante dos momentos difíceis ou dos momentos desafiadores para nós, como Jesus decidiria? Qual seria o caminho que ele tomaria? E guardadas as devidas proporções, os ensinamentos que ele nos trouxe são os mesmos ensinamentos que ele vivencia. São os mesmos valores que ele vivencia, que para nós são lições, para ele é hábito. Então transformemos nós essas nossas lições também em hábitos, respeitando as nossas limitações, respeitando as nossas dificuldades. Mas o objetivo sempre deverá ser cultivarmos uma mente tranquila e sã. Porque aí sim nós conseguiremos trabalhar construindo o caminho de felicidade que todos nós desejamos. Muito bem. O Brás colocou nos ensinamentos de Jesus
de parâmetro para todo o universo, né? Quando a gente fala, Brás, que a lei geral que traz harmonia para o universo é a lei de amor, todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, assim como também todos os valores que esses espíritos puros, esses espíritos elevados, eles mesmos vivenciam, conduzem para esse mesmo caminho, a lei de amor. Então, na verdade, a gente está aprendendo aos poucos a aplicar essa lei de amor. Amor por nós mesmos, amor pelas pessoas, amor pelas coisas, amor pelo ambiente. Para tudo que nós fizermos, se o amor for uma aplicação, for um elemento aplicado, certamente nós construiremos esse caminho para conquistar a nossa felicidade. Mas vamos lá, vamos para as nossas histórias. Vejam só como isso é dramático, essa próxima trova. Gina extraía crianças, matando-as na água fervente. Renasceu de pele em fogo, chorando constantemente. Olha que história triste essa. Matava crianças, matando-as na água fervente. Olha só isso. Alguém que toma uma decisão como essa. E qual é a experiência que ela vai vivenciar no futuro? Fazendo com que a pele dela em fogo faça com que ela aprenda com os próprios erros. Olha que difícil isso. O próximo. Morreu Gil, feriu a muitos, para ter mansão no morro. Renasceu servindo nela, para tratar do cachorro. E aqui então também mostra, né, a ambição de uma pessoa que cria vínculos com o ambiente, cria vínculos com o lugar. A sua reencarnação faz com que ele seja traído para esse mesmo lugar, convivendo com aquelas mesmas pessoas, só que agora numa posição diferente. Se ele então tinha a ambição de ser o dono daquela mansão, agora ele serve nessa mesma mansão, só que agora tratando de cachorros. Então a posição dele inverteu. Então a gente vai construindo na nossa mente essas imagens que vão se desenhando, né, esse filme que vai se desenrolando, mostrando exatamente aquela pessoa, porque para cada uma dessas trovas, é bem interessante isso, nós poderíamos escrever um livro, por exemplo, como aquilo que André Luiz traz. Imaginemos, por exemplo, né, que o Gil era esse personagem que feria muitas pessoas, alimentando as suas ambições para conquistar aquela mansão, para ter aquela mansão. E agora, então, numa nova encarnação, ele volta, já imaginando todo o sofrimento no mundo espiritual, as perseguições, os inimigos, o drama de consciência. Agora ele volta para o mundo físico, usando agora, né, vivendo essa posição subalterna, para que ele possa aprender exatamente a valorizar as relações de tantas pessoas a quem ele feriu. O soldado lembrou, né, o rico pode reencarnar como pobre ou vice-versa, né, uma questão de necessidade do espírito, né? Pois é, Brás, é interessante a gente ver, né, porque as trovas, embora elas sejam simples na sua construção, apenas 4 versos, elas são ricas na forma como elas são construídas. E essas histórias mostram para nós um começo, meio e fim, né, de uma forma muito clara. Próximo. Quanto aborto acumulado da parteira Dona Eva. Hoje morta ela vagueia, ouvindo choro na treva. Olha só também que mais um drama de uma pessoa que vivia essa questão do aborto, essa experiência, né, de ser uma parteira, né? Olha só o nome, parteira, aquela que faz o parto. Só que em vez de usar essa habilidade para trazer vidas no mundo, ela usava essa habilidade para interrompê-las. E agora no mundo espiritual, e olha que nesse caso aqui, ela viveu o aborto durante a sua existência terrena e ela não chegou ainda para a nova encarnação. Por enquanto ela se encontra no mundo espiritual, vagando, ouvindo o choro na treva. E a gente vai lembrar então aquela personagem que André Luiz traz para nós lá em Nosso Lar. Né? Então, naquela experiência, era aquela mulher que ficava então vagando naquela faixa vibracional tão dolorosa, tão perturbadora, tendo na consciência o choro daquelas crianças que foram abortadas. Né? Bom dia, Fabi, bom dia, Regina. Próximo, vamos lá.
João odiava Gilberto, Gilberto odiava João. Morreram e renasceram dois gêmeos em provação. Olha só aqui então, né, a gente já viu também várias histórias, né, de por que espíritos reencarnam na condição de gêmeos. Muitas vezes espíritos que trazem compromissos, né, e um amor muito verdadeiro um pelo outro, mas muitas vezes dois espíritos que reencarnam numa condição de muita proximidade exatamente para que possam dissolver esse sentimento negativo. E muitas vezes também, e aí nós já temos histórias que chegam do plano espiritual, espíritos que trazem tamanha atração um pelo outro nesse sentido negativo, que acabam depois sendo gêmeos siameses, por exemplo, em que não basta o ódio que um sente pelo outro, aprenderão a conviver grudados um no outro. Olha só, claro que isso não é uma regra geral, né? Fala apenas de situações que vão acontecendo, né? Nesse caso, nessa lei de afinidade. Né? Então tem ali várias situações que nós desconhecemos, e nós chegamos até a falar sobre isso ontem, estudando o nosso Nas Fronteiras da Loucura, quando a gente falava sobre questões de saúde, nós falamos também sobre questão de reencarnação. Né? Por que espíritos reencarnam dessa condição, dessa forma? Né? Pois é, Andréa, muito, muito triste mesmo. Né? Um espírito que vivia, né, com esse histórico, né, de matar crianças em água fervente. Olha só que coisa terrível. Mas temos, né, infelizmente nós encontramos isso no mundo. Mas vamos lá. Antônio abusou da dança e atormentou muitos lares. Presentemente nasceu, sofrendo dos calcanhares. A gente já viu também uma passagem assim, né, de uma mulher que usava a dança para sedução, e numa nova encarnação ela veio com os tornozelos, né, com problemas no tornozelos, que não poderia fazer com que a dança se tornasse para ela, né, mais algo natural, algo que ela gostava de fazer. E aqui nesse caso, abusou da dança, atormentou muitos lares. De que forma que poderia ser esse tormento nos lares? Através, por exemplo, né, dessa dança, a dança da sedução, em que ele, por exemplo, né, tendo essa habilidade, ele vai então ali seduzindo outras pessoas, seduzindo mulheres, por exemplo, que, por exemplo, né, sendo ali casadas, tendo suas famílias, ele causava então, através desse envolvimento, esse tormento nesses lares. Para evitar que isso acontecesse, portanto, ele reencarnou trazendo uma limitação física, sofrendo dos calcanhares. Próximo. Finou-se Juca Veludo, só viu mal a vida inteira. Agora pediu aos céus reencarnação em cegueira. Mais uma experiência, então. Quando fala que só viu mal a vida inteira, é aquele olhar negativo, aquele olhar crítico para as coisas, sempre procurando defeito em tudo, em que a vida era sempre aquela amargura, sempre aquela tristeza, tudo para ele nada servia, e isso provavelmente fez com que ele influenciasse muitas pessoas com suas opiniões, trazendo sempre aquele sentimento negativo nos comentários, nos apontamentos, até o momento em que ele percebeu que valeria mais a pena ele não perceber aquilo que acontecia no mundo. Exatamente, né, Brás? E fazer com que ele olhasse para dentro de si mesmo, para que ele valorizasse os seus sentidos e aprendesse, né, a valorizar as belezas, né, e não as imperfeições que certamente existem no mundo como o nosso, de provas e expiações, um mundo material, né, um mundo de espíritos em processo de desenvolvimento. Todos nós estamos sujeitos ao erro. O problema não é apontar, não é nós errarmos, é nós valorizarmos os erros, principalmente os erros dos outros. Olhando para as pessoas e criando sempre situações de dor, situações de constrangimento, né, pelos comentários que são feitos. Quantos e quantos fazem isso, né, nas próprias personagens que nós conhecemos na literatura, na novela, né? Aquele homem que é futriqueiro, aquela mulher futriqueira que fica na janela observando a vida dos outros, olha só. E aí então nos comentários, nos apontamentos, acaba gerando todo aquele sofrimento e nada mais que, né, vem ali a prova a lei de causa e efeito para trazer uma experiência, né, de resgate tão difícil como essa que é a deficiência visual. Avançando. Pois é, né? A maledicência a gente já viu. Aqueles que usam a visão, aqueles que usam a audição,
aqueles que usam a fala, que são 3 sentidos importantes. Nesse caso, os espíritos então optam, ou são constrangidos, nesse caso, a reencarnarem trazendo essa limitação. E nós já vimos outras histórias assim. Aquele que fala demais, que critica demais, veio sem o dom da fala. Aquele que prestava atenção naquilo que os outros falavam e criava intriga com tudo isso, perdia a sua audição. Aquele que olhava aquilo que não deveria, pela perspectiva negativa, a visão foi então cerceada. Revia Arsênio, o escritor. Vivia na Camoeca. Reencarnado é zelador de antiga biblioteca. Então aqui, deixa eu só pegar que eu não pesquisei esse nome. Vamos aqui, Camoeca. Camoeca vem para nós aqui como sendo sinônimo de bebedeira, embriaguez, né? Então aqui era um escritor que vivia na balada, né, vamos dizer assim, né, era boêmio. Reencarnado, ele vem então como um zelador de antiga biblioteca. Como um escritor, ele continuou vinculado aos livros, às letras, só que agora não mais como um escritor, vivendo e esbanjando ali o seu conhecimento, a sua arte. Nós vimos, inclusive, né, o Brasil tem uma história muito curiosa sobre isso. Se nós pegarmos, também nunca tinha ouvido falar, o Brasil. Por isso que essa cultura que nós vamos acompanhando expande aqui os nossos horizontes, né? Quando nós pegamos, por exemplo, o período romântico do Brasil, no começo do século XX, nós tínhamos, né, aquele elemento que era bastante comentado, que era o mal do século. Ou seja, né, ali a tuberculose estava muito presente. Então os escritores, de um modo geral, valorizavam muito a ideia da morte, né? Eles cultuavam a morte, e era glória para aquele escritor quando ele falava com toda aquela angústia, com toda aquela tristeza, e ele era então arrebatado pela morte. Ele falava, ó morte, por que não me encontras? E aí então ele acabava desencarnando disso, porque para ele valia muito mais, né, na literatura, valorizar isso tudo. Né? Eu nunca tinha ouvido falar, André. Né? Então a gente vai ver que, estudando esse período do Brasil, a gente vai encontrar vários e vários espíritos que tinham aquele prazer, né, de repente tossiam, colocavam um lenço na boca, tinha sangue, ou seja, sinal de tuberculose. Pronto. Parecia algo muito importante naquele momento para que o espírito pudesse falar com toda a sua tristeza, falar de toda a sua alma, né? E aqui então nós temos Armênio, esse escritor, que abusava então aqui das baladas, da boemia, e aí então ele reencarna naquela biblioteca, trabalhando agora como um mero zelador. Avançando. Morreu avarenta e inútil a ricaça Rosabela. Voltou à terra empregada no antigo palácio dela. Então aqui Rosabela, olha que interessante. Aquela mulher avarenta, inútil, ricaça, volta para a mesma, como aconteceu lá em cima, naquele caso da mansão, né? Bom dia, embaixador. Naquele caso que nós vimos da mansão. Então o indivíduo cria um vínculo com o ambiente, cria um vínculo com as pessoas, só que agora ele reencarna numa posição invertida. No caso ela era ricaça, reencarna como empregada naquele local. E é bem interessante que a gente começa a pensar também, né, que o espírito, quando ele então reencarna, trazendo essa programação para estar de volta naquele mesmo ambiente, ficamos imaginando os resquícios da lembrança que tinha, não apenas com relação à própria postura, né, daquela pessoa arrogante, daquela pessoa avarenta, que na verdade aqui reencarnando uma pessoa trabalhando numa tarefa tão simples, como é o caso aqui de ser ali uma empregada, né, ser ali uma secretária do lar, ela continuava trazendo na sua personalidade essa personalidade arrogante, avarenta da mesma forma. E mais do que isso, ela estava num ambiente que para ela era um ambiente familiar, só que não pertencia mais a ela. Então imaginamos que ela não tinha clareza das ideias, mas tinha ali a sensação de que aquilo era dela, mas ao mesmo tempo não era. Né? Então aqui a gente vê, quando traz na programação, a gente vai lembrar sempre, né? Na reencarnação, o espírito não sofre de amnésia. Né? O espírito ali, ele tem a memória dele, né, limitada nas suas lembranças, mas as impressões são muito claras.
Então é aquele espírito, por exemplo, que sente medo, que sente atração, que sente aquele desejo de posse, mas ele não sabe por quê. Ele simplesmente tem essa impressão. E isso serve, claro, né, é importante a gente lembrar que essas impressões existem exatamente para fazer com que aquela lição, aquela experiência que o espírito está vivenciando, seja para ele uma experiência construtiva. Porque, do contrário, se ele não tiver lembrança nenhuma, ele vai viver algo que ele não percebe, e até mesmo as tendências que ele tem, que precisam ser educadas, essas tendências não são colocadas à prova. Por isso ele traz isso, é aquele caso, por exemplo, de um espírito que traz uma tendência ao álcool, né, a uma atração pelo álcool. Ele reencarna, por exemplo, num ambiente onde as pessoas fazem com que essa substância circule com naturalidade, e ele vai ter que resistir a isso. Portanto, quando nós falamos das impressões que um espírito traz quando ele reencarna, são essas impressões que vão colocá-lo à prova. As relações que ele tem com outras pessoas, gostar muito de alguém, detestar outra pessoa, ter medo de alguém, enfim, nós vamos encontrar tudo isso, né, nessas vivências que o espírito, então, vai realizar. A Fabi colocou, né, acho muito bacana como o Cornélio fala das leis de causa e efeito, né? A gente vê um aspecto muito pedagógico, né? Observamos que as reencarnações, nesses casos, são feitas, né, de modo a fixar um determinado aprendizado para o espírito, né? Meu pai costumava dizer que educação é repetição, né? Tenho a impressão de ver isso, né? Uma vida inteira passando por uma experiência para fixar no espírito uma determinada lição. E aí cada programação reencarnatória, né, Fabi, vai trazer, vamos dizer assim, nem sempre o espírito consegue, esse é o entendimento que nós temos, ele consegue abarcar todas as imperfeições que ele tem e resolver de uma vez só. Então é natural que vá se destacando aquilo que para ele é mais difícil. E essa dificuldade é aquilo que mais vai insistir na sua nova existência. Ele vai ser mais provocado, ele vai ser mais estimulado, exatamente a resistir, a mudar de conduta diante daquilo que ele tem. As demais imperfeições, elas vão naturalmente ali sendo diluídas, né, no decorrer das suas vivências. Mas é claro que para nós é aquilo que provocou maior dor, maior sofrimento em nós ou em outras pessoas, é aquilo que se destaca. E realmente é essa questão de repetição. O espírito o tempo todo sendo ali testado realmente no seu caráter. O Braço colocou, né, eu agora quero reencarnar na capital, tá certo, né? Desejar todo mundo deseja, né, Braço? Querer é outra coisa. A vida é uma escola, né? O aluno tem que aprender, o bom aluno, né? Vamos uma por vez, né? Senão a gente não dá conta, né? Mas cada virtude é uma conquista muito grande, uma pena que consigamos conquistar, né? Acho um grande avanço. Vamos em frente, vamos lá. Falamos da Rosabela, né? Finou-se Nélia, a enfermeira, que agia no mal. Reencontrei-a trabalhando em limpeza de hospital. Olha só, uma situação também muito semelhante àquela que nós encontramos aqui em cima, aqui do Armênio, o escritor. Ele vivia na balada, né, na Boêmia, reencarna como zelador de uma biblioteca. Aqui agora nós encontramos Nélia, que é uma enfermeira, que agia no mal. Não sabemos exatamente qual é o mal que ela vivenciava, né, na relação com os pacientes, não sabemos qual era dentro da profissão dela, mas o que importa é que ela, ligada a esse ambiente hospitalar, ela volta, só que agora trabalhando como na parte de limpeza. Então, já que ela utilizava o conhecimento profissional dela para trazer o mal, ela volta nesse local apenas para se reeducar, só que agora trabalhando num serviço mais simples, um serviço mais humilde e um serviço também mais exigente para ela. Caso esquisito, um guerreiro da antiguidade esquecida. É hoje um cirurgião que ampara e reforma a vida. Olha que bacana isso. Né? Aqui a gente já vê um lado positivo. Mas o positivo é no sentido de que o espírito teve a oportunidade de resgatar-se, só que agora de uma forma construtiva. Um guerreiro da antiguidade esquecida vem como um cirurgião.
Então era aquele guerreiro que no passado acabava tirando vidas, ele se reforma no mundo espiritual e volta exatamente para salvar vidas. E, claro, né, a gente sempre vai lembrar que esses espíritos sempre vão reencontrar de alguma forma, pela própria lei de afinidade, pela lei de atração, aqueles que fizeram parte da sua história. Então muitos desses que certamente se tornaram pacientes eram também aqueles que no passado foram suas vítimas, que agora ele consegue então, exato, Fabi, ele consegue agora então resgatar-se. E a gente viu aqui que não foi o sofrimento. O sofrimento para ele foi ali se deparar com a própria consciência, né, e ver ali toda a destruição que foi causada. Exato, Brás, me lembrei também dele, né, do Dom Inácio de Loyola, né, também o Dr. Fritz também tem uma história, né, de ter sido um médico no passado e agora volta também, ele no passado também foi guerreiro, alguma coisa assim, né? A Angelina colocou, né? Será que esses espíritos não tiveram uma virtude para ser olhada? Né? Não deixarão de responder, mas terão oportunidades. É apenas uma reflexão minha, né? Não, sim, né, Angelina, o que a gente vai lembrar, que é muito importante a gente perceber isso, nesse caso, por exemplo, vamos voltar aqui na trova anterior. Finou-se Nélia, a enfermeira, que agia no mal. Encontrei-a trabalhando em limpeza de hospital. Quando nós falamos sobre isso, nós devemos pensar que o fato dela reencarnar naquele hospital, trabalhando naquela profissão, muitas vezes o fato dela trabalhar naquela posição agora foi para ela uma grande conquista, e ela também teve aquilo por merecimento. Então, se nós olharmos que de enfermeira para limpeza, para faxineira, foi para ela um castigo, para ela pode ter sido uma grande conquista. Porque nesse caso a gente vai ver, por exemplo, um espírito que no mundo espiritual a sua consciência voltou, a sua consciência despertou, ela percebeu os seus equívocos, solicitou aquilo tudo, e foi exatamente por essas virtudes que fez com que ela reencarnasse naquela posição para poder aprender. O que nós vemos assim essencialmente é o grande erro que o espírito cometeu e a oportunidade de resgatar. Mas nas entrelinhas dessas duas situações, nós vamos encontrar ali merecimentos e punições, não, né? Mas constrangimentos que o espírito vai vivenciar. É que aqui não traz para nós esse detalhe, né, nessas trovas. Mas, por exemplo, né, o espírito reencarnar naquele local, numa família, com pessoas próximas que podem ajudar, e foram exatamente as virtudes que fizeram dela merecedora nesse caso, para receber esse benefício. Né? Então o que a gente está vendo aqui é, no geral, a essência da experiência do espírito. Mas certamente nós temos atenuantes e agravantes que vão ali sendo calculados nessa grande equação. Né? Então, por isso que a gente não tem o conhecimento. Mas certamente isso é levado em conta. Tanto que nós vimos agora esse guerreiro que se tornou um cirurgião para salvar vidas, né? O que fez com que ele passasse daquela condição de um ceifador de vidas para agora um salvador de vidas. E não necessariamente aquela história. No passado ele foi um guerreiro e matou muita gente. Agora ele volta para ser morto muitas vezes. Olha só a diferença de uma ideia para outra. Então, certamente, esses elementos vão sendo calculados, né? Quem fomos nós no passado, né? Hoje, pela graça de Deus, estamos melhores. Provavelmente não, certamente, pelas virtudes que foram observadas. Erramos no passado? Não tenhamos dúvida disso. Hoje somos colocados em certas condições, exatamente porque nós tomamos a decisão de sermos diferentes. Nós abraçamos essa causa de nos melhorarmos, embora a experiência para nós seja necessária. Então aquela virtude não vai tirar de nós a responsabilidade por aquilo que nós fizemos, a cada um segundo as suas próprias obras. Mas as virtudes que vão fazer com que esse resultado, essas consequências, sejam para nós adequadas às nossas condições. E isso é uma questão de merecimento também. Né? Então é importante a gente olhar por essa perspectiva. O Fabi lembrou lá em cima, né? Punição podemos ler como reeducação. Olha como fica legal e como fica muito mais de acordo com o que Kardec fala, né? Numa parte do Evangelho que não lembro, né?
Então ele fala exatamente sobre isso, né? Sempre as leis de Deus são sempre educativas e não punitivas. O soldado colocou, né, aquele que pela espada vive, pela espada cairá, né, mas visto sob uma ótica positiva, né, salvar é relevante, apesar de que as guerras fazem parte da lei de destruição, né. A questão da guerra para nós, soldado, ela é bastante complexa, né, porque muitas vezes, eu me lembro disso quando nós observamos aquele livro que Leon Denis traz para nós, que eu sempre me esqueço o título dele, mas fala sobre o mundo espiritual e a guerra, né? E Leon Denis, nesse caso, ele escreveu esse livro naquele período da Primeira Guerra Mundial, ali em 1914, 1918. E quando ele trouxe aquilo tudo, ele falava sobre a grande mobilização, né? Nesse caso, a Alemanha estava invadindo a França, e ele falava sobre a grande mobilização no mundo espiritual de espíritos de grandes virtudes que estavam se mobilizando para ajudar a sociedade francesa a se reestruturar, a se proteger daquela invasão. E dentre esses espíritos ele menciona, inclusive, Joana d'Arc. Então, quando nós falamos em questão de guerra, o indivíduo pode estar na guerra. Essa guerra, para ele, significa que ele tem que proteger a sua vida, proteger o patrimônio e proteger uma causa legítima. Se o indivíduo gosta da guerra e o destruir e o matar faz parte da sua filosofia, nós vamos encontrar duas pessoas diferentes. Aquele que participa da guerra por falta de escolha para defender valores, que infelizmente a violência acaba nos conduzindo por esse caminho, e há aqueles que estão na guerra porque gosta. Aí é bem diferente. Por exemplo, Angelina, você trouxe para nós algo muito atual. Então nós vamos encontrar, por exemplo, dentro da Ucrânia, ali um país que foi invadido, grande destruição acontecendo, e os soldados tentando defender aquilo que pertence a eles. Mas mesmo aquele soldado que está defendendo o seu patrimônio, defendendo a sua família, defendendo a sua dignidade como um cidadão daquele país, ele pode ser alguém cruel ou ele pode ser alguém com valores. Pode parecer contraditório para nós, mas muitas vezes nós somos levados a uma experiência como essa. E é o sentimento, o espírito do indivíduo, o espírito no sentido de tendências, virtudes, né? É o espírito do indivíduo que vai determinar quem realmente ele é. O ambiente de guerra pode ser alguém que pode ser um lugar que você nunca queira ir. O ambiente de guerra pode ser para outros um lugar onde ele se diverte. E é aí que nós vamos encontrar exatamente ali a tendência de cada indivíduo. O Fabi lembrou ali em cima, né? E há necessidade de progredir sempre, né? Conquistamos virtudes, mas tantas há para conquistar, né? E aprendizados também, novas experiências, né? Também que precisamos viver para aprender tudo o que há, né? Então cada um vivendo ali experiências diferentes, conquistando também valores novos. Vamos em frente, pessoal. Próximo aqui para nós. Falávamos do guerreiro, né? Próximo agora, número 82. Lembro Zico, advogado, só brigava e confundia. Morreu e voltou à terra, sofrendo hidrocefalia. Um advogado que só brigava e confundia. Morreu e retornou com hidrocefalia. Nós vamos entrar aqui nessa trova numa visão filosófica bastante abrangente, que é o caso da limitação intelectual pelo mau uso da inteligência. Eu já falei para vocês também, né, que a gente teve aqui no Brasil, comentei até no encontro passado, né, quando nós estudamos aqui o mesmo livro, Coisas deste Mundo, quando nós falávamos sobre aquela epidemia de chikungunya que nós tivemos, em que tantas e tantas crianças e tantas famílias foram envolvidas por causa da microcefalia, ou até mesmo da anencefalia, por causa daquela contaminação, por causa daquele mosquito, né? Então a gente vai pensar assim, bom, a natureza ela é muito cruel, porque ela escolheu aquelas pessoas para viverem tudo isso, ou a gente vai dizer que aqueles espíritos reencarnaram naquele meio exatamente para que pudessem se resgatar de acordo com a necessidade que eles tinham de terem utilizado negativamente a sua inteligência.
Então são situações assim que a gente vai, assim como, por exemplo, encontrar em regiões do nosso planeta em que crianças passam fome, crianças desencarnam precocemente, famílias sofrem com grande miséria, porque os espíritos estão ali encarnados. E aí então, por isso que a grande virtude desse livro de Cornélio Pires, porque ele vai ampliando a nossa visão para circunstâncias das mais variadas dentro desse universo da lei de causa e efeito. Quando nós olhamos para o mundo hoje, nós podemos, a partir dessas trovas, começar então ali a desenvolver um entendimento sobre aquilo que está acontecendo. E para aqueles que não compreendem, claro que isso é uma visão muitas vezes até um tanto fria. Como é que pode imaginar que o espírito precisa vivenciar aquilo se nós pensarmos na legítima lei de Deus, que traz para nós ali o espírito de acordo com suas obras, o espírito precisando evoluir, resgatando-se a si mesmo com experiências dessa natureza? Nós veremos ali a aplicação clara dessa experiência, desses conceitos, para o espírito poder se desenvolver. Avançando um pouquinho. Aqui mais uma trova genérica agora, para a gente poder refletir. A ninguém batas nem firas, que o tempo vai como vem. E usando o suposto mal, a vida refaz o bem. Olha só, exatamente o que a gente falava. Quer dizer, não bater e nem ferir, porque o tempo vai, enquanto o espírito está ali como agressivo, como volta, trazendo para ele a oportunidade de se resgatar. E usando o suposto mal, que é o sofrimento que nós vemos, é a miséria, é a dor, são as dificuldades diversas, a vida refaz o bem. Então não é que a vida faz o bem usando o mal, mas ela refaz, porque o bem que foi perdido no passado, ele é refeito agora com novas experiências. Então também aqui um pensamento muito inteligente, um pensamento muito interessante para nós. Vamos lá. Mais um conceito. Obrigação para hoje seja atendida de vez, que a vida espera amanhã aquilo que não se fez. E aí vai lembrar daquele pensamento que eu sempre trago para vocês: tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, né? Porque você tem que fazer o certo para consertar e depois assumir o compromisso que foi assumido anteriormente. Então, a obrigação que nós temos para hoje, a obrigação da família, a obrigação do trabalho, a obrigação da transformação moral, da reforma íntima, que seja atendida de vez. Porque a vida espera amanhã aquilo que não se fez. Então nós não podemos simplesmente imaginar que nós podemos nos desviarmos dos compromissos que nós temos que cumprir. Não podemos iludir imaginando que nós fazemos de conta ou nós deixamos para lá porque ninguém está vendo, porque na verdade é a nossa consciência. E a nossa consciência está sempre presente. E conforme ela vai despertando, ela começa a arrumar o seu próprio passado. Se no passado nós erramos, se no passado nós esquecemos, se no passado nós nos negamos, agora a consciência começa a chamar de volta. Mas nesse caso, assim, agora, na condição de estudantes em que nós estamos agora, temos a oportunidade de fazer as coisas raciocinando, pensando, tomando decisões corretas para aquilo que nós precisamos fazer. O Fabi colocou, acho que o que prejudica a nossa capacidade de compreensão é a nossa visão muito imediatista e até restrita da vida. Se pensarmos que este é um momento e a vida há 1 hora na eternidade, talvez pudéssemos compreender melhor essas experiências dolorosas de agora. É a tendência natural de fazer com que nós comecemos a ter uma percepção cada vez mais clara do que significa a imortalidade do espírito. Porque essa visão imediatista, ela está relacionada com o mundo material. E até mesmo nós que somos espíritas, embora tenhamos esse entendimento dos conceitos da imortalidade, da vida no mundo espiritual, da reencarnação, mesmo tendo essa compreensão, as nossas ações muitas vezes são impulsivas. Nós somos muito passionais, nós somos muito ainda presos às sensações.
Então, embora nós olhemos para frente, não, porque o espírito mortal, lá no futuro ele vai alcançar a sua evolução. Eu tenho que viver o agora. E esse é o nosso problema, o viver agora. De querer viver toda a intensidade do momento. É aí que nós tropeçamos e caímos. A Angelina colocou, né? Eu acompanho algumas crianças com síndromes, penso que hoje estão respondendo, mas no futuro estarão melhores, porque Deus é só bondade e amor. De fato, Angelina. Então, quer dizer, trabalhar sempre para que esses espíritos consigam viver da melhor forma possível, porque é esse acolhimento, essa participação, que vai fazer com que eles aprendam através do amor. Alguns deles ainda demorarão um pouco para isso. Mas quanto mais amor é oferecido, mais fortalecidos eles são para o futuro. O soldado lembrou, evoluir significa superar limitações e dificuldades. Isso se traduz com esforços, trabalho, etc. Né? Exatamente. Somos reféns do passado e arquitetos do futuro. Né? Isso aí, Brás. Exatamente isso. Próximo, vamos lá? Histórias para nós, vamos em frente. Morreu o agrônomo Prates. Trocou profissão por nota. Agora, em outra existência, zela animais de uma grota. Né? Então aqui era agrônomo e trocou a profissão por nota, ou seja, né? Acabou ali, em vez de exercer o ofício, ele acabava apenas aproveitando a riqueza que poderia receber. E agora ele zela animais numa grota. Ou seja, ele cuida de animais agora sem receber nada em troca. Porque essa nova existência fez com que ele então despertasse a consciência e o colocasse nessa condição. Avançando. Sertório abusou de Joana e assassinou-a tranquilo. Ela hoje é a filha dele, com ganas de destruí-lo. Olha só aqui. Temos então, no passado, essa pessoa, o Sertório, abusava de Joana. E esse abuso dentro dessa relação acabou fazendo com que ela fosse assassinada. Ela reencarna junto a ele de novo, como filha, só que trazendo ainda as tendências de destruí-lo, já que esse espírito Joana, após a desencarnação, nós já podemos deduzir que ela volta ao mundo espiritual, trazendo aquele ódio, aquela revolta muito profunda. Ela acaba sendo conduzida a essa relação, e nós não sabemos em que condições, mas nós vimos, por exemplo, com André Luiz, com Manuel Filomeno de Miranda, espíritos que fazem parte, que estão ali, sendo envolvidos por uma determinada programação reencarnatória, sem que o espírito queira realmente se transformar. Mas o espírito ele é conduzido na condição em que ele se encontra. Então ele vai reencarnar junto àquela pessoa sem conseguir se transformar, sem conseguir amenizar aquele sentimento negativo que gerava tanto desequilíbrio, tanta revolta. Então reencarna, trazendo ainda o desejo de destruir. A gente vê ali o sentimento que gera. Nós vimos, por exemplo, né, no livro Nos Bastidores da Obsessão, quando vimos ali a família, aquela família em que pai e filha eram dois espíritos envolvidos no passado. A filha e o pai traziam uma antipatia entre eles. E aí então, somente através daquelas experiências difíceis que eles viveram naqueles anos, né, 3 anos ali praticamente, que eles estavam naquele processo de obsessão, o contato com o mundo espiritual trazendo um entendimento daquilo que eles estavam vivenciando, até que o pai teve aquele derrame, e era exatamente essa filha que cuidava dele. Mas a gente via desde o começo do livro que era sempre aquela filha rebelde e é aquele pai que olhava para a filha com desgosto. E por que isso tudo? Porque no passado aquele sentimento negativo prevalecia. Avançando. José, retendo dinheiro, largou o filho a uma troca. Morreu e voltou, mas hoje só ganha em vender pipoca. Então, o José
deixava o filho então à miséria, porque ele ficava ali com a sua avareza, ficava ali retendo o dinheiro, né? E por causa disso ele volta agora, tendo que ganhar o pouco através desse trabalho de vender pipoca, conforme tem aqui para nós, nesse nosso texto. Então eis aqui para nós uma experiência também que chama atenção. Só que a pergunta que fica também, né, porque aqui nós temos ali várias linhas que vão se cruzando, né? O que será que aconteceu com o filho que desencarnou nessa condição? O filho desencarnou com revolta, ou o filho compreendeu e seguiu seu caminho, perdoou e seguiu seu caminho? Mas o que importa é que José, que retinha dinheiro, só ganha agora em vender pipoca. Pensamento geral. Mutilações sobre a terra, certas angústias marcadas. São refúgios contra os erros de nossas vidas passadas. Então, quando fala sobre mutilações sobre a terra, ele traz para nós aqui deficiências físicas, que são certas angústias marcadas, refúgios contra nossos erros de nossas vidas passadas. E por que um refúgio? Porque o espírito muitas vezes preso, muitas vezes limitado por essas mutilações, vai fazer com que ele se proteja de si mesmo dos erros que ele já praticou anteriormente. Essas mutilações são a solução para aquilo que ele precisa? Na verdade, elas são uma proposta, porque o espírito pode ficar restrito a essas limitações sem que ele as aceite. Existe uma diferença muito grande entre você ter a limitação e você conviver com ela. Porque você pode viver com aquela limitação tendo ali uma extrema revolta, querendo continuar vivenciando os mesmos erros. Então existe uma diferença muito grande entre você viver aquela experiência e você conviver com ela. Porque você pode viver sem aceitar, como a gente já viu. É o caso, por exemplo, de pessoas que reencarnam numa mesma família e essas pessoas trazem vínculos negativos do passado. Significa que o fato delas reencarnarem na mesma família será o suficiente para que elas possam se reequilibrar? Não, porque estando na mesma família, o ambiente, o cenário foi construído, a circunstância foi oferecida. Depende delas agora o que elas vão fazer com aquele momento. Porque elas podem continuar se odiando da mesma forma. E aqueles vínculos negativos do passado continuam se perpetuando, até o momento em que elas quebrem esse ciclo vicioso através da mudança de postura. E aqui nesse caso, então, fala de questão financeira, fala de questão física, de ambiente familiar de convivência. Todas essas lições são importantes para nós refletirmos. Seguindo. Foi-se João, sábio e isolado, a que ninguém tinha acesso. Hoje nasceu entre os índios para ajudar no progresso. Então João, por algum motivo, era sábio isolado. Então ele vivia ali dentro do seu próprio mundo. E, inclusive, dentre as grandes provas que nós vivenciamos, uma delas é a prova da inteligência. Porque o indivíduo que traz a inteligência bem desenvolvida, dirigido, por exemplo, para a ciência, dirigido para a arte nesse sentido de um escritor, por exemplo, né? Numa profissão em que a inteligência é a sua ferramenta, esse espírito ele pode ser arrogante ou pode ser humilde. Quando a gente fala sobre valores dele próprio. Não necessariamente o que ele faz com a inteligência, mas como ele se sente assim. Fazendo uma comparação da inteligência, podemos colocar a beleza física. Uma pessoa pode ser bonita e conviver bem com a sua beleza, respeitando as pessoas, convivendo bem com as pessoas. Outros podem nascer com essa beleza física, como o braço, por exemplo, que muitas vezes pode utilizar essa beleza para poder se vangloriar, para poder seduzir, para poder se beneficiar em detrimento do sofrimento dos outros. Então a inteligência também é assim.
Nesse caso, nós temos um sábio que é isolado. Qual a experiência que ele vivenciou? Já que você quer viver isolado, então você vai viver lá isolado junto com aqueles irmãos indígenas. E lá você vai usar a sua inteligência para ajudar no progresso. Então, já que o isolamento era uma opção, essa opção vai permanecer. Só que agora ele vai ter que viver estimulado pelas necessidades para ajudar no progresso. Avançando. Pessoas que noutro tempo plantavam difamação, formam agora famílias no enredo da obsessão. E aqui então, lei de sociedade, né, soldado? A lei de sociedade é natural. Nós somos seres sociais. O homem é um ser social. E, portanto, essa sociabilização faz parte do compartilhamento de experiências, do auxílio mútuo. Quando o indivíduo opta pelo isolamento, na verdade, ele está alimentando muito mais o seu egoísmo. Nós tivemos, inclusive, quando você falava lá no Livro dos Espíritos, das leis gerais, falando sobre a lei de adoração. E aí Kardec pergunta se aqueles que se isolam, se tem alguma virtude nesse isolamento. E os espíritos dizem que não. Porque de que adianta você se isolar no monastério, querendo trazer a ideia de você ter uma relação direta com Deus, sendo que você reencarna exatamente para viver em sociedade? E isso para nós é algo assim que muda o nosso pensamento. Porque a gente pensa, poxa vida, aquela pessoa vive lá, fechada naquele monastério, rezando o tempo todo, mas que coisa linda. Mas para aí, ele não reencarnou no mundo onde ele vai ter que conviver com outras pessoas, por que ele se isola? Aí nós temos a necessidade do espírito, ou a escolha que ele faz. Eu prefiro viver isolado porque eu não consigo conviver com as pessoas. Então ele vai ter que aprender a viver com elas da forma mais dolorosa, que é pela necessidade principalmente. Porque se ele se isola acreditando que ele é autossuficiente, ele vai aprender, passando necessidades, a pedir ajuda para os outros. Olha que constrangimento que é isso, para o espírito orgulhoso que opta por esse caminho. Aqui nessa na 90 então, aqueles que plantam difamação, um difamando o outro, um atacando o outro, reencarnam nessa família num enredo da obsessão, um perseguindo o outro com sentimento de vingança. Próximo. Libório, por sovinice, enterrou prata no chão. Hoje luta noutra vida, caçando tesouro em vão. E aí a gente fala sobre a auto-obsessão aqui. Porque era aquele indivíduo que viveu no passado escondendo o seu tesouro, depois que ele reencarna, ele volta ao mundo físico, imagina no mundo espiritual, é aquele espírito que fica assombrando aquele local, querendo tomar posse daquilo que ele acredita ser dele. E aí então ele reencarna procurando esse tesouro em vão, tendo uma tendência que ele não sabe por quê. E aí então qual é o sentido da vida dele? Caçar esse tesouro. E a gente vai perceber que essa auto-obsessão, portanto, vai fazer com que ele viva sempre nessa busca envolvendo essa frustração. E ele vive isso por algo que muitas vezes nem ele consegue perceber. Quantos indivíduos acabam entrando nessa condição de viverem essa obsessão que se transforma nessa compulsão, que faz com que ele vive praticamente uma doença em busca de algo que ele nunca vai encontrar. Porque essa compulsão que ele tem, ele não sabe por quê. Porque isso surgiu numa existência anterior. Totônio fez 4 mortes na mata do Moacir. Quer renascer, mas sem braços, com medo de reincindir. Aqui nós temos um espírito, então, uma história, em que no passado cometeu o crime, e ele, então, no mundo espiritual, começa a elaborar a sua nova programação. E ele, então, percebendo o erro, e percebendo a necessidade de se transformar, mas sentindo ainda uma dificuldade muito grande de lidar com essas tendências, principalmente porque pode acontecer, por exemplo, dele reencarnar junto com aqueles que foram suas vítimas. E no caso, ele encontrando essas vítimas, ele pode ter também o desejo de novamente cometer esse crime. Então ele pede para nascer sem braços, com medo de rescindir.
Fabi colocou, né? Sabe o que eu estava pensando? A gente, pelo menos nesse momento, já tem participação no planejamento reencarnatório. Então essas situações que lemos hoje encontram eco em nossa vontade quando estamos no plano espiritual, porque lá temos uma outra visão. Pois é, Fabi. O espírito, quando ele é convidado, quando ele é convidado a participar da sua programação reencarnatória, é porque ele já alcançou uma conquista significativa. Porque ele tem o merecimento de participar, de ser ouvido naquilo que ele precisa. Porque há ainda aqueles, né, que, como eu falei para vocês, embora eles participem da reencarnação, da programação reencarnatória, eles participam praticamente como ouvintes, apenas para ouvir aquilo que foi decidido para ele. E nessa decisão, ele vai ter que dizer, tá bom, se tem que ser assim, eu aceito. Agora temos aqueles espíritos que vão dizer, olha, eu gostaria muito de viver essa experiência. E aí então, ouvindo o seu bom senso, ouvindo o entendimento do que ele espera, para poder se reerguer, se fortalecer, então esses espíritos são mais conscientes. Né? Então é bem interessante isso. André colocou, né, não é por nada não, mas lendo e estudando tantos casos, cada vez mais estou preocupada com a reencarnação, acho que é ansiedade negativa. Então transforma em ansiedade positiva, né? Porque se hoje nós temos a oportunidade de viver experiências tão positivas na nossa vida, apesar das dificuldades, é porque essas experiências positivas que nós temos são resultados, são frutos das nossas conquistas. Então essas reencarnações dolorosas são para aqueles que viveram realmente experiências bastante destrutivas e agora serão chamados para a reconstrução. E para nós que temos hoje a oportunidade de fazer escolhas diferentes, certamente já é uma questão de confiança, a nossa próxima existência será ali bastante favorável para o nosso crescimento. Então, pensemos de um lado positivo. Fabi colocou, né, acho que há um pouco de cada. Há aqueles que são mais assistidos e outros que já conseguem escolher suas provas e participar mais ativamente. Mas sempre somos assistidos por superiores muito amorosos, sábios, né? Certamente que sim. Mas essa encarnação pode ser um refresco que estou recebendo. Mas não é refresco não, Andréa. Né? As leis de Deus, elas não são para dar refresco, elas são leis ativas, leis produtivas. Aquilo que nós estamos vivendo hoje já é resultado daquilo que nós colhemos. Não é um empréstimo, imaginando que no futuro nós vamos pagar. Já é o resultado daquilo que nós já conquistamos. Nós não recebemos virtudes por antecipação. Como nós vimos Nas Fronteiras da Loucura, quando Manuel Filomeno de Miranda conversava com o Dr. Bezerra, ele dizia, né, que ninguém deixa de receber aquilo que merece. E ninguém recebe aquilo que não merece. Então, se nós estamos tendo essa vida hoje, podemos ter certeza que ela já é o resultado daquilo que nós já vivenciamos, daquilo que nós já merecemos. Não é assim, olha, eu vou te dar uma vida feliz agora, porque a próxima vai ser uma pancada. Não, não. É tudo uma questão de merecimento do espírito. Tenhamos a certeza disso. E para a gente fechar, pessoal, deixa eu só seguir mais uma aqui. Falei de Totônio, né, que vai sem braços. Ninita arruinou a casa, morreu nova, ingrata e bela. Hoje é menina enjeitada na família que era dela. Então aqui, né, nesse caso, ela provocou todo esse desequilíbrio na família. Então ela era recusada pela própria família. E para a última aqui agora, para a gente poder fechar aqui no ponto certo, por vós lindas, olha só isso aqui, ó. Por vós linda, quantos crimes, em maricota cerqueira. Hoje quer nova existência, em que viva na cegueira. Aqui nesse caso, né, ela fala da voz e dos crimes que ela cometeu. E aqui então a cegueira vem para ela.
Se a gente achava que a voz dela faltaria e ela viria muda, na verdade ela vem aqui com a cegueira. Porque provavelmente os crimes dela, quando ela soltava a voz, era exatamente para apontar aquilo que ela via. Então aqui mais um pacote de aprendizados para nós, pessoal. Então, número 94. O próximo aqui, 95, a gente volta para mais algumas reflexões. Então é isso, né? Então, pois é, Andréa, então continuo agradecendo que está no caminho certo.